Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Você sabe, toda quarta-feira, 18 horas, nós temos um encontro. Eu, você e um convidado ou uma convidada para conversarmos sobre o que existe de mais recente nas pesquisas na área acadêmica, no campo da história, da política, da economia, do meio ambiente, da geografia urbana. Também acompanhar o cenário político local, estadual, nacional e internacional. E você é parte presente desse trabalho que nós desenvolvemos, porque você opina, porque você sugere, porque você participa diretamente da construção do nosso programa. E é por isso que a sua inscrição no canal, que a divulgação do canal nos seus grupos, do trabalho, da escola, da universidade, da família, é importante, porque contribui para fortalecer a mídia alternativa. Existem outros canais com propostas semelhantes e que é interessante você também conhecer. Só assim você passa a ter mais informações sobre o que as nossas universidades produzem. Isso é importante para você que é universitário, para você que já está formado, para você que vai fazer o Enem, ou para você que quer apenas conhecer um pouco da nossa história, do dia a dia, do que acontece nos bastidores das pesquisas e também da política. E eu faço uma pergunta para você. Você conhece o programa Minha Casa Minha Vida? Você conhece, tem um vizinho, ou você mesmo já participou, já foi beneficiado, né? Tem sua casa dentro do programa Minha Casa Minha Vida? Como é que funciona? Você tem curiosidade para saber? Não sai daí. Depois da vinheta, nós vamos conversar sobre esse tema. Hoje nós temos aqui o nosso amigo, professor Alexandre Almada. Alexandre possui graduação em licenciatura plena em Geografia pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, mestrado em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutorado em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco e pós-doutorado dentro do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita. É professor adjunto da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, vinculado ao Departamento de Geografia do campus de Mossoró, professor também do programa de pós-graduação em Geografia e atua na área de Geografia Urbana, Geografia Econômica, Geografia do Turismo e Economia Política da cidade. Alexandre, muito obrigado, amigo, por estar aqui conosco. Abrir uma brecha na sua agenda para bater esse papo para o nosso público. Bom dia, Lemuel, que agradeço o convite aqui de conversar um pouco. É um trabalho mais recente, né, que eu desenvolvi no pós-doutorado, então é a primeira vez que eu estou falando dele assim em público, então agradeço ao convite e a oportunidade de falar um pouco sobre esse programa, Minha Casa Minha Vida, com uma outra perspectiva que talvez não tão conhecida, uma face oculta do programa. Você já começou me assustando, a face oculta do programa. Olha É. aí, pessoal, tem coisa interessante, porque eu tive acesso ao relatório do professor Alexandre, e aqui antes de começar, eu fiquei surpreso com o trabalho, com a intensidade, com o fôlego que o professor Alexandre desenvolveu nessa pesquisa. O título da pesquisa, do pós-doutorado do professor Alexandre, é a Economia Política da Cidade na Alienação Fiduciária de Coisa Imóvel, no programa Minha Casa Minha Vida. Alexandre, em que circunstâncias
foi criado o programa Minha Casa Minha Vida? Bom, Lemal, o programa Minha Casa Minha Vida, ele é talvez um dos assuntos mais estudados por várias áreas do conhecimento desde que ele foi criado pelo tamanho do impacto. É um programa que hoje, se eu não me engano, acho que são quase 7 milhões de unidades habitacionais entregues. Nenhum outro programa habitacional do Brasil ele conseguiu fazer esse impacto e mudou a cidade. É difícil alguma cidade que não sofreu algum impacto. E todas as cidades têm mais ou menos os mesmos problemas. A gente pensar como que surge Minha Casa Minha Vida, ele surge talvez com a junção de duas necessidades, uma interna e outra externa. A interna é para resolver o déficit habitacional do Brasil, que ele vem aumentando desde quando foi extinto o Banco Nacional de Habitação, o BNH, no final dos anos 80. Então, o Brasil precisava de algum programa que ajudasse o financiamento habitacional para as classes populares, baixas e classes médias, que estavam em ascensão naquela época, lá em 2008, 2009. E externa, que é talvez o principal motivo, é por conta da crise do subprime, aquela crise da Bolsa Americana, ou da habitação americana em 2008, que afetou diretamente as cadeias de produção mundiais, e o Brasil, naquela época, o Lula até fez uma brincadeira, né? Enquanto nos Estados Unidos tinha um tsunami de despejos por conta das hipotecas do subprime, no Brasil foi uma marola. Então ele pegou essa metáfora das ondas de tsunami, onda gigante, marola, uma onda pequena, que no Brasil, por conta do Minha Casa Minha Vida, da política interna, não afetava tanto. E o Minha Casa Minha Vida vem nesse sentido, que ele vem nesse primeiro momento para fomentar a indústria de construção civil, possibilitar a compra de casa subsidiada pelo dinheiro público, enfim, ele vem nesse sentido e foi um programa que deu muito certo à primeira vista, todo mundo gostou, inclusive é talvez um dos principais legados do governo Lula, talvez as principais bandeiras dele, pode colocar o Minha Casa Minha Vida, pode colocar o PAC, pode colocar o Bolsa Família, são as coisas que vêm junto com a herança do governo Lula. É tão forte essa herança que a gestão passada teve que mudar o nome desses programas para não ter nenhum vínculo, né? O Minha Casa Minha Vida, ele foi vestido de verde e amarelo, o Bolsa Família também mudou de nome, virou Auxílio Brasil, se não me engano, uma coisa do tipo, mas por essa linha. Mas o programa Minha Casa Minha Vida tem essa função. Só que aí aí que vem a pegadinha do programa. Ele não é um programa de acesso à habitação, é um programa de acesso a financiamento habitacional, que é outra coisa. Para algumas pessoas, do faixa 1 especificamente, ele combate, sim, o déficit habitacional e o acesso à habitação. Mas o foco do programa é o faixa 2, que é a faixa de mercado. Então, o maior percentual do faixa 2, ele garantiu à classe trabalhadora, quem ganhava um salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, acesso a financiamento de habitação, que não existia no Brasil. Então, ele facilitou a compra do imóvel financiado. Esse é a Minha Casa Minha Vida. O maior acesso ao mercado financeiro de habitação para as classes trabalhadoras. Mais do que habitação, é acesso ao produto de financiamento. E aí você vê outra roupagem, que é acesso ao mercado financeiro. E começa a face oculta do Minha Casa Minha Vida, que é que a minha pesquisa ela foi investigar, que é uma cláusulazinha que tem no contrato, que passa batido, que ninguém percebe, a chamada alienação fiduciária de coisa imóvel. Esse que é a face oculta que está presente, que a gente só descobre que ela existe no momento de dificuldade econômica, quando o banco ele vem pegar a sua casa. Que, na verdade, ele não pega a sua casa, ele pega a casa que é dele, que é do banco mesmo. Esse é o primeiro problema que a gente percebe aí no programa extremamente popular e que foi e continua sendo amplamente divulgado, isso tanto pelo governo do PT, o governo Lula, quando criou, como também o seu sucessor, Jair Bolsonaro, quando transformou o Minha Casa Minha Vida no Casa Verde e Amarela. Quer dizer que o que mudou de um programa para outro, Alexandre, foi só o nome. Basicamente, sim. Só que o Casa Verde e Amarela, ele não incluía a acesso à habitação no molde do faixa 1, que essas pessoas que estão no cadastro único, ele não garantia esse acesso à habitação, é só casa de mercado. Então, tinha as pessoas que ganhavam um pouco não é faixa 1, não lembro agora qual que é o nome da classe 1, enfim, é 1, 2, 3, o Casa Verde e Amarela, mas ele não tinha aquelas casas subsidiadas, onde, por exemplo, nós temos o FAR e o FDS, são dois fundos imobiliários para financiar o faixa 1. Uma pessoa que adquire uma casa dessa, ela é sorteada, a prefeitura que dá a lista, o loteamento específico, ela não paga a casa, ela paga uma taxa de manutenção do contrato.
Então, a taxa de manutenção do contrato, às vezes, é R$50, R$60, R$70, um valor bem irrisório, porque quem está financiando é um fundo público para isso. O Casa Verde e Amarela excluiu essas casas mais em conta por déficit habitacional, e é só casa de mercado, que a gente fala, acesso de mercado, qualquer pessoa pode comprar um verde e amarela, por exemplo. A faixa 1 não, faixa 1 você não compra, você tem que estar na lista de espera para receber a sua casa do faixa 1. E aí tem as prioridades, né? Mulher negra, mãe solo, é a prioridade máxima, se eu não me engano, no faixa 1, e também pessoas com deficiência física, e aí vai indo, de acordo com o critério social. Então, existe no programa Minha Casa Minha Vida uma categoria da população que, de fato, é beneficiada. Isso, É uma isso. minoria. É a minoria. Não é, era para ser o foco principal do programa, mas ele é não é a minoria, é a segunda classe percentual. Então, nós podemos ter faixa 2, que é a principal, depois faixa 1, depois faixa 3, depois a faixa 1,5. Ao 1,5 é o intermediário, que foi criado em 2016, que a pessoa não era tão pobre para ficar no faixa 1 e nem com uma renda muito interessante para ficar no faixa 2, ficou no meio termo. Só que o faixa 1,5 não teve tantas casas nesse formato. Mas o faixa 2, ele é a principal frequência dentro do programa. Que há um acobertamento de finalidade, onde o discurso da habitação ele é coberto pela proposta de financiamento, quer dizer, beneficiar e fortalecer o sistema financeiro através de financiamento de casa própria, é isso? É exatamente isso, financiamento. O acesso a esse produto. O produto é o financiamento. É isso que você adquire com Minha Casa Minha Vida. Você adquire um financiamento habitacional. E aí tem todo o edital, legislação, regra. Tem um série de fatores que faz acontecer, por exemplo, surgimento de construtoras locais, financiamento. É muita coisa envolvida no Minha Casa Minha Vida e consegue girar todo o sistema econômico, desde o base local até o mundial, que a Caixa ainda faz e fez, na verdade, até 2016, se eu não me engano, ela fez o chamado o CRI, os Certificados Recebíveis Imobiliários. Ela securitizou as dívidas do Minha Casa Minha Vida. Então, a Caixa, ela pegou algumas centenas de milhares de financiamentos do Minha Casa Minha Vida, colocou num pacote de recebíveis e vendeu no mercado financeiro. Então, a Caixa ainda vendeu a dívida dessas casas rodando no mercado financeiro, parecido com o subprime, só que com risco menor. E aí que vem o grande interesse da Caixa ou qualquer outro banco financiar imóvel, porque o risco de um financiamento imobiliário hoje no Brasil ele é muito baixo. É o melhor tipo de investimento para um banco, porque o banco nunca perde, porque tem esse mecanismo chamado alienação fiduciária, ao contrário da hipoteca do BNH, que era mais danoso para o banco e melhor para quem para quem financiava o imóvel. A gente pode falar um pouquinho mais das diferenças entre um e outro, que é esse pulo do gato entre a hipoteca e a alienação fiduciária como garantia. Então, esclareça aí. Quer dizer que a hipoteca, na época do Banco Nacional de Habitação, era mais benéfico ao cidadão, ao proprietário ou proprietária da casa. Quando Isso. muda o sistema e cria alienação fiduciária, então esse benefício que antes existia para quem adquiria a casa desaparece. O benefício maior fica para o banco, é assim? Isso. É porque, para a gente pensar um pouco, vamos voltar um pouco atrás. A alienação fiduciária, ela já existia no Brasil para automóveis, só que ela começa a ser pensada para imóveis na década de 90, lá no governo Fernando Henrique Cardoso, especificamente, que é aquela onda de transformações neoliberais para cumprir a agenda do FMI, e aí introduzir esse mecanismo sobre a justificativa de liberalizar mais a economia, flexibilizar o financiamento habitacional, reduzir o risco desse tipo de operação e baratear o financiamento habitacional. O mesmo discurso neoliberal de sempre. Essa lei, ela introduziu duas coisas centrais para pensar a habitação. É a possibilidade da securitização, da emissão de um título de recebível imobiliário para vender em bolsa de valores, bolsas específicas em mercados secundários, e aí vem a parte do mercado financeiro. E outro, o que dá o lastro, o que dá a garantia disso tudo, é a chamada alienação fiduciária de coisa imóvel, esse nome gigantesco que aparece no título do relatório, que parece um palavrão e às vezes um monstro, que ele introduz o conceito de propriedade dual. Quando você financia um imóvel no banco nesse sentido, aí foi o grande pulo do gato neoliberal, é um instrumento que praticamente só existe no Brasil,
poucos outros países adotam um mecanismo tão vil e tão perverso como esse, principalmente para habitação. Quando você financia com o banco, a casa não é sua. A casa é parte sua e parte do banco. Você tem o direito de posse de viver nela enquanto paga a prestação, mas o imóvel mesmo é do banco. Então, a partir do momento que você atrasa ou descumpre alguma outra particularidade do contrato, o banco ele faz chamada a consolidação antecipada da dívida. Ele retoma a casa e coloca para vender em leilão. E aí você perdeu a casa e tudo isso de maneira extrajudicial, o que significa que não passa por um juiz. É tudo automatizado, não passa por nenhum tribunal. Ao contrário da hipoteca. Na hipoteca, quando você atrasava o pagamento, aí você tinha o credor, ele tinha que começar a entrar na justiça, pedir uma reintegração de posse, pedir uma cobrança de dívida, dar o imóvel e o leilão, ia vendido à parte, e tem uma lista de espera. É um processo muito lento, porque ele era judicial, tinha que ser autorizado pelo juiz. Às vezes demorava anos e anos para conseguir cobrar. No Minha Casa Minha Vida, basicamente, se você atrasar um mês, já começa o processo de retomada do imóvel. Depois você tem mais um mês para você quitar essa dívida. Se não quitar em um mês, no próximo mês ela vai a leilão. E aí você não comprar no primeiro leilão, vai no segundo leilão. Se não comprar no segundo leilão, aí você perdeu a sua casa. Então, entre 3 a 4 meses, você perde o seu imóvel e acabou. Não tem o que fazer. E aí que vira o processo mais vil que eu vejo. E tem algumas particularidades, Lemuel, que a minha pesquisa conseguiu investigar. Por exemplo, se você comprou uma casa por 100 mil reais, você pagou 20 mil de entrada, 30 mil de entrada, pagou uns 10 anos, você gastou aí junto com o banco uns 60, 80 mil, faltando basicamente os juros e aquilo da prestação. Quando você atrasou o mês, na sua parcela de 500 ou 600 reais, aí é um valor pouco, você perdeu 600 reais nesse valor. Aí o banco não se importa, ele fala, olha, você tem que pagar. Chegou o mês seguinte, você não tem um dinheiro para quitar a prestação corrente mais o devedor, o banco te leva para o primeiro leilão. No primeiro leilão, o valor da casa é o valor estipulado em contrato, a garantia, os 100 mil reais. Você tem que ter um lance de 100 mil para recomprar o seu imóvel. Ou seja, se você já não tinha o dinheiro da prestação, como que você vai comprar o seu imóvel? Aí, se ninguém comprar esse primeiro leilão, ele vai para o segundo leilão. No segundo leilão, vou imaginar que o saldo devedor da casa seja 40 mil reais. Aí a casa vai ser vendida por 40 mil reais. Em tese, funciona o seguinte: se alguém comprar a casa por 60 mil, por exemplo, 40 mil quita a casa e 20 mil volta para o dono. Só que aí vem outra questão que eu vi tendência de mercado. Quase nenhum comprador ou quase nenhum leilão é executado em primeiro ou segundo, porque não se compra. Então, passa o primeiro leilão, ninguém comprou, passa o segundo, ninguém comprou. O que acontece se o segundo leilão ninguém comprar? O banco retoma a casa, a dívida é quitada, você não deve mais nada, seu nome está limpo, mas você também não ganha nenhuma indenização por todo o dinheiro gasto na casa ou toda a prestação paga ou entrada. Você perdeu o imóvel por causa de uma ou duas parcelas atrasadas, de um contrato de 300 parcelas, e o banco fica com a sua casa, você fica sem nada. E sem todo o dinheiro gasto ao longo de 10 anos de contrato, ou 2 anos, 3 anos, o tempo que for. E aí começa a outra sacanagem, que o banco pega a sua casa e ele vende com 40% a 50% de desconto no mercado. E aí que é o mercado paralelo que eu acabei investigando. Na pesquisa tem os dados, quantas casas foram. É mais ou menos esse o processo. Tem alguns detalhes mais específicos da lei, mas esse é o processo de retomada do imóvel, onde quem compra a casa não tem direito a nada. Se parar de pagar a parcela, começa o inferno na vida da pessoa. Alexandre falando aí, eu assustadíssimo aqui, né? Preocupado com os inúmeros trabalhadores e trabalhadoras que fizeram o contrato do programa Minha Casa Minha Vida e que estão nessa situação. Alexandre, eu vi aqui no seu relatório uma divisão por estados, os estados onde o programa Minha Casa Minha Vida teve uma maior repercussão, maior atuação. O que leva estados como São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul terem mais casa? É o déficit habitacional ou é a força do capital, do sistema financeiro? Olha, Lemuel, eu não cheguei a verificar a comparação estatística porque um tem mais ou outro, mas eu vou levantar uma hipótese
que eu acho que é a questão demográfica. Eu acho que tem um certo proporcional demográfico. Se a gente fosse dividir, fazer um cálculo básico de estatística, né? Dividir a quantidade de unidades entregas por número de habitante, acho que a gente conseguiria ter um balizamento melhor, né? O déficit habitacional, aí é outra pegadinha do programa. O Minha Casa Minha Vida, ele impactou zero no déficit habitacional desde que ele foi criado. Ele não Como impactou. assim? Não Não, impactou? não impactou. Ao longo do trabalho, eu não sei exatamente qual página, mas tem um gráfico que mostra o déficit habitacional. Ele só conseguiu impactar no déficit habitacional no ano que ele foi criado, em 2010. Depois de 2010, o déficit habitacional do Brasil continuou aumentando progressivamente. Então, no discurso, ele funciona muito bem para o déficit habitacional, na prática, não. Por que ele não funciona na prática? Porque o déficit habitacional, ele atinge principalmente as pessoas que estão com maior vulnerabilidade em habitação. Pessoas que moram naquilo que a gente costuma chamar de favela, áreas irregulares e várias outras situações. O que já antigamente chamava de aglomerado subnormal, hoje em dia ele mudou a nomenclatura. E essas são as pessoas beneficiadas pelo faixa 1. Então, só aqueles que foram beneficiados diretamente pelo faixa 1 que conseguiria reduzir o déficit habitacional. Só que o foco do Minha Casa Minha Vida não é o faixa 1, é o faixa 2, que é de mercado, que é quem já não estava acoberto pelo Minha Casa Minha Vida. Era a pessoa que conseguia pagar um aluguel de uma casa mais ou menos razoável, e aí deu oportunidade, pegou o seu FGTS, deu a entrada numa casa e foi morar numa casa. E quem estava na pressão do déficit habitacional continua pressionando a estatística de déficit habitacional. Então há uma falácia do governo, tanto do governo Lula quando foi criado, como posteriormente do governo Bolsonaro e agora nesse terceiro mandato de Lula, há uma falácia do que o programa Minha Casa Minha Vida vem resolvendo o problema habitacional do Brasil. Tudo isso é falácia, é conversa para boi dormir. Se você olhar aqui, Leman, no relatório que eu te mandei, lá na página 76, tem um gráfico do déficit habitacional do Brasil. E ele vem aumentando. Ele estoura em 2016 com a crise do impeachment, do golpe da Dilma, da crise de desemprego. Ele estoura em 2016. Então, ele só reduziu efetivamente em 2010, que é o ano que o Minha Casa Minha Vida, ele era só 2009, mas 2010 foi a grande conclusão das casas, tal. Em 2010 ele conseguiu resolver. Ele baixou um pouquinho ali, ó, mas o crescimento dele continuou subindo progressivamente. Então, Minha Casa Minha Vida, ele não serve ao déficit habitacional. Ele serve muito bem aos bancos, às construtoras, ao mercado financeiro e à política. A política ele serve bem. Ele é uma boa vitrine. E também tem que pensar que a habitação não é só construir casas e pronto. O Minha Casa Minha Vida só construiu casas e pronto. São grandes depósitos de casas e mais casas e mais casas e mais casas, com pouca ou com nenhuma integração. Às vezes sem escola, às vezes sem comércio, às vezes sem transporte, às vezes sem conexão real com a cidade. Esses são os problemas que a literatura já consegue dar conta com muita exatidão. Então, é um programa complexo. É complexo. Mas quem é de esquerda, eu sou uma pessoa com viés político de esquerda, criticar a principal bandeira política de um governo de esquerda, né? Mas as coisas são como elas são. O Minha Casa Minha Vida, ele é um instrumento do capital. É um instrumento do capitalismo. Puro e simplesmente. É só a gente ver, cada um tem na sua cidade, veja quem são as construtoras que cresceram nos últimos 10 anos. São muitas construtoras que cresceram, construtoras locais. Porque para a construtora é muito fácil, porque ela entra no edital, constrói uma casa de acordo com o edital, ela loteia aquele terreno, pega um terreno barato, loteia, aí constrói uma casa e vende, e aí ela recebe o valor integral do banco. E quem paga todo o ônus desse processo é o trabalhador. Então você conseguiu enriquecer o saldo político do prefeituras, governos estaduais e federal, você conseguiu enriquecer as construtoras, as produtoras de insumos mais gerais do tudo, o mercado financeiro via Caixa Econômica, os pacotes subprime, e quem está pagando toda essa conta é o trabalhador. E na primeira dificuldade que ele tem, o desemprego, não consegue pagar uma parcela, ele perde isso também, e o banco continua a ganhar. Gente, eu fiquei assim, sem fôlego. Mas não é surpresa, né? Não é surpresa porque dificilmente a gente pode enxergar
o governo de Lula, por exemplo, como um governo de esquerda. As posições do professor Alexandre eu entendo e corroboro com elas, eu também tenho minha tendência ideológica, certo? Mais à esquerda, mas é um discurso falacioso, né? E a tendência e a prática e a ação de todos os governos brasileiros é realmente favorecer o capital. Favorecer o capital. O que sobra para a população, o que sobra para as camadas menos favorecidas, são apenas migalhas. Antes de ir para a nossa próxima questão, eu quero pedir a você que entrou agora no canal, está assistindo, está entusiasmado, surpreso e talvez até decepcionado não com o professor Alexandre, mas com o programa Minha Casa Minha Vida. Mas não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like, compartilhe a programação e ajude a fortalecer o nosso trabalho. Alexandre, vamos sair um pouco dessa esfera geral e vamos aqui para o Rio Grande do Norte, Mossoró. Como é o cenário do programa Minha Casa Minha Vida no Rio Grande do Norte, e em especial em Mossoró? O estado do Rio Grande do Norte, ele é curioso, porque ele é um dos estados que menos recebeu Minha Casa Minha Vida, até porque é um estado pouco populoso, pouco mais de 3 milhões de habitantes, então é proporcional. Só que, isso em termos absolutos, quando você vai em número absoluto de imóveis retomados, o Rio Grande do Norte está na classe entre os 3 estados que mais tiveram imóveis retomados, em termos absolutos. Mesmo estados mais populosos que o Rio Grande do Norte tem classes menores. Então, muita gente perdeu casa no Rio Grande do Norte em 4 anos. Para você ter ideia, a título Brasil, você tem que, pelo menos, 36 mil imóveis foram retomados em 3 anos e meio. Só em 3 anos e meio. 36 mil imóveis no Brasil, retomados no Brasil inteiro. O Rio Grande do Norte tem aí pouco mais de 1.000 imóveis retomados nessa mesma faixa de tempo. Aí se destaca as cidades de Ceará-Mirim, que é muito, muito imóvel retomado, e aí quando você vai para a geografia urbana da cidade, você percebe que foi da região metropolitana de Natal, foi o que mais teve Minha Casa Minha Vida, teve muito Minha Casa Minha Vida, então tem na proporção. Depois você vai ter Parnamirim, e depois, se eu não me engano, Mossoró, e por último, Extremoz. Então você tem 3 cidades da região metropolitana ali de Natal, Parnamirim, Extremoz, Ceará-Mirim, e aí fora dessa curva metropolitana tem Mossoró, também com um quantitativo significativo. E Mossoró, Lemuel, não é só uma das cidades que mais perderam imóveis do Rio Grande do Norte. Está entre as 100 cidades que mais perderam imóveis do Brasil. Vou botar o ranking das 100 cidades do Brasil, Mossoró aparece na posição, acho que 60, entre 50 e 60. Não lembro de cabeça agora qual a posição de Mossoró, mas ela é uma cidade com um número expressivo. Isso que, infelizmente, a pesquisa, ela só conseguiu dados até 2019, porque a Caixa se recusou a dar dados anteriores, né? Nós provocamos a Caixa via Lei de Acesso à Informação, mas ela disse que só podia fornecer dados dos últimos 4 anos. Então, a gente não sabe ainda qual que é a dimensão do problema. Desde quando estão se retomando imóveis? Nós sabemos que desde 2009, quando se entregou a primeira casa, está sendo retomado. Inclusive, tem contratos que a pessoa perdeu a casa, pagou 10 anos da casa e perdeu a casa. Então, desde sempre, Minha Casa Minha Vida, ele agiu com esse modelo, com essa cláusula da alienação fiduciária. Sempre agiu dessa forma. E a gente não tem, é um problema oculto, que a gente não tem a noção. Quando eu exponho essa pesquisa para os alunos, para quem, todo mundo fica um pouco chocado, dá um susto, dá um certo baque, porque é uma verdade tão incômoda e tão oculta, mas depois alguém fala, mas eu conheço, a amiga da minha mãe passou por isso, a minha tia passou por isso. Você conversando com as pessoas, você vai ver que está no cotidiano, só que é apagado. Então você tem um loteamento de 1.000 casas, uma que perdeu. Então, não consegue dar coro de uma massa de movimento de pessoas revoltadas. Mas é um fenômeno que está acontecendo e ele é silencioso. Então, Mossoró é uma cidade que está em terceiro lugar no Rio Grande do Norte e está entre as 100 cidades do Brasil que mais tiveram imóveis retomados nos últimos 4 anos.
Alexandre, no seu relatório, você faz aqui um mapa, esse mapa aqui, ó, mapa 5, Tá. para o telespectador ver, aqui é o mapa da cidade de Mossoró, e é na página 109. Pode ver aí, ó. Você que está em casa pode ver aí. Essa parte mais escura aqui, ó. Isso, é o bairro Alto de Sumaré. Onde está o meu dedo aqui, você que está nos assistindo, aqui é o bairro Alto Sumaré, o 22. O que ele aparece aí como o bairro com o maior número de casas que foram retomadas pela Caixa Econômica. Fale um pouco dessa estatística do bairro Alto Sumaré e o que é que você acha, se você conseguiu na sua pesquisa, justificar o alto índice de casas no Alto Sumaré que foram retomados pela Caixa. Isso explica, né, o fator localização está relacionado como Minha Casa Minha Vida é implementado nas cidades. Basicamente, tem duas formas do Minha Casa Minha Vida no mercado. A primeira forma são construtores individuais que tem um terreno ali ou colar espalhado pela cidade, às vezes 3 lotes, 4 lotes, constrói e consegue vender, que essa é a forma dos pulverizadas, que é difícil de mensurar na cidade quantos são esses imóveis, porque tem pouca transparência nos dados. O outro ponto, Minha Casa Minha Vida, quem pesquisa, é pouca transparência. A gente não sabe exatamente quais casas desses modelos elas estão espalhadas. O outro modo, que é o mais clássico, que todo mundo já viu, que é o chamado incorporador. O incorporador, ele pega um terreno que está na franja, na borda da cidade, que era outrora rural, ele incorpora o tecido urbano, ele parcela em lotes, e aí constrói com os loteamentos. São os loteamentos que tem nome de flor, Jardim das Flores, Bosque Dourado, Alto das Brisas, esses nomes bonitos que sempre tem loteamento. Esse é o mais comum. E aí, por conta disso, o bairro Alto de Sumaré, ele foi criado nesse sentido. Ele é um aglomerado de loteamentos que estavam há 20, 30 anos atrás na parte rural de Mossoró, foram incorporados à parte urbana e foram parcelados. E ele foi o local que talvez mais recebeu Minha Casa Minha Vida faixa 2. Faixa 2, faixa 1, faixa 3, todas as faixas do Minha Casa Minha Vida, em verde e amarela, ele recebeu. Então, por ser o bairro que mais recebeu Minha Casa Minha Vida, na proporção, também é o bairro que mais perdeu imóveis retomados. Então, é o bairro que concentra. A gente pode chamar da região concentrada dos imóveis leiloados do Minha Casa Minha Vida em Mossoró, também porque é a região concentrada do Minha Casa Minha Vida. Quem frequenta hoje o Alto de Sumaré é uma paisagem que ela muda de acordo com os loteamentos. Então, cada loteamento, as casas têm a mesma feição, são idênticas, mudando uma cor. Uma hora a casa azul, uma outra casa verde, outra hora amarela, mas a arquitetura é exatamente a mesma construtora. E aí, por isso, o motivo da localização é só questão da proporção. Era diretamente proporcional. Quanto maior o número de casas uma cidade recebeu, tende a ter também o maior número de imóveis retomados. A gente pode pensar dessa forma. Alexandre, para a gente encerrar nosso bate-papo, você fez aqui uma figura que eu achei interessante na página 124. Você que está em casa pode ver. O Alexandre chama de nuvem. Veja como é interessante. Nuvem de palavras. Nuvem de palavras é uma metodologia muito bacana. Nuvem de palavras das ocupações dos beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida e Casa Verde e Amarela, que tiveram suas casas retomadas pela Caixa Econômica Federal em Mossoró, disponíveis para venda entre agosto e novembro de 2023. Aqui estão os trabalhadores e trabalhadoras que têm perdido suas casas, é isso? Como é esse universo aí? Quem são essas pessoas e quais as atividades? Não os nomes, claro, que você não vai, mas a atividade profissional dessas pessoas que estão sendo prejudicados pelo sistema financeiro do Brasil. Se você ver no número de palavras, a primeira palavra em destaque é auxiliar. Seja auxiliar de serviços gerais, auxiliar, as diversas classificações, ocupações como auxiliar que nós temos. Ou seja, é a camada hierárquica mais baixa das empresas.
que é a classe trabalhadora mesmo, que está lá todo dia de chão a chão, lutou para conseguir comprar, pegou o seu FGTS, acumulado ao longo de 10, 12 anos de trabalho com carteira assinada, para comprar seu imóvel, gastou todas as economias e, por alguma infelicidade do destino, seja do falta de desemprego, acabou perdendo a sua casa. São trabalhadores e trabalhadoras que apostaram no sonho da casa própria para sair do aluguel, se comprometeram com o financiamento, usaram suas economias daquela poupança forçada, da FGTS, e perderam. E esse dinheiro perde, gente. E aí que tem o conceito, Lemuel, que eu estou começando, é uma noção, mas estou tentando formular ainda, que é a ideia da expoliação público-privada. Que isso que a alienação ela causa. Ela é expoliação porque primeiro ela é pública, porque a Caixa ela retoma e ela começa a enriquecer a partir dessa retomada, porque a Caixa ela não tem prejuízo, ela ganha duas vezes. Ela ganha tanto no financiamento, porque o governo federal ele dá subsídio, mas esse subsídio o ônus é da União, não é do banco. O banco não tem nenhum prejuízo. A União repassa para o banco esse subsídio. E não é só o banco, não. As construtoras também têm subsídio. Quem constrói Minha Casa Minha Vida também ganha subsídio nos impostos federais a pagar. Então, as construtoras, o banco ganha. Depois, quando o banco ele ganhou do contrato normal, quando ele retoma a casa, ele ganha de novo porque ele vende. Então, se por acaso ele securitizou aquele título, tem que dar contra aquele valor, ele vendeu a casa, sei lá, por 60 mil reais, saldou aquele contrato, ele quitou a sua dívida com os investidores e beleza. Então, ele tirou a parte pública. Ele é privado porque está surgindo, aí é uma coisa da pesquisa que eu quero avançar, está surgindo um mercado secundário e paralelo de pessoas que estão se especializando na miséria de quem perde as suas casas. Existem vários sites, por exemplo, o Que Achado é um desses sites que ele dá serviço de consultoria para te ensinar a ganhar dinheiro com imóveis retomados. Existem cursos, coachings, empresas especializadas, imobiliárias focadas só nisso. E essa parte privada. Esse é um circuito de enriquecimento sobre a miséria. Então, tem muita gente interessada que você compra a sua casa, que você tem uma situação de miséria, que pega a sua casa para comprar uma casa mais barata no mercado. E essa situação do que está investigando. Então, o trabalhador, ele foi no discurso que, afinal, realmente é muito melhor ter uma casa do que pagar aluguel, só que ele não tem segurança. É um programa que ele falha socialmente porque ele não dá segurança. Existe um seguro habitacional do Minha Casa Minha Vida, mas ele é pouco utilizado. Existe pouco conhecimento jurídico. E aí é um problema de educação e de campanha, porque tudo que dá força para isso, Lemuel, é o contrato. Todo instrumento que garante quando que a casa vai ser retomada, condições de retomada, é só um contrato, não é a lei. A lei diz que vai ser retomada e as condições da retomada é o contrato. Colocou um contrato entre você e banco, e é um contrato que você não é ativo, ou você aceita as condições do banco, ou você não financia, você está aceitando plenamente as condições impostas para o banco. Inclusive, não é só o não pagamento de dívida, existe uma série de condições. Inclusive, uma coisa que quase muita gente faz que financia seu imóvel nesse modelo é fazer uma adaptação, construir um quartinho a mais, transformar essa casa no comércio, ou não fazer manutenção periódica na casa. São várias coisas que resultam nessa cobrança antecipada. Mas, na prática, eu acho que os bancos só estão tirando mesmo quem falta de pagamento, não consegui verificar ainda as condições de caso a caso, como foram retomadas. Mas é um processo danoso. E estou tentando ainda avançar mais. E o próximo passo da pesquisa é conhecer a história das pessoas que perderam suas casas. Quem são as pessoas? Quem são os nomes? Porque a primeira etapa da pesquisa foram apenas com dados públicos. Porque quando você vai no site da Caixa, ela disponibiliza a matrícula do imóvel. Então, você conhece quem são as pessoas, um pouco do perfil. Foi assim que eu consegui montar essa nuvem de palavras. Mas agora eu quero entender a história. Quem são as pessoas que estão perdendo as casas? Quem é esse investidor que está surgindo a partir da miséria das pessoas? Porque é isso. Nós criamos no Brasil, a partir do Minha Casa Minha Vida, um mercado que se apoia na miséria das pessoas. E isso legalizado, institucionalizado e operado por um banco público. Esse é o retrato mais perverso. Esse é o lado sombrio do Minha Casa Minha Vida. Você falando aí da alimentação da miséria, Alexandre, eu lembrei aqui da poesia do grande poeta Antônio Francisco, A Casa que a Fome Mora. Eu de tanto ouvi falar dos danos que a fome faz, um dia eu saí atrás da casa que ela mora.
Passei mais de 1 hora rodando numa favela, por gueto, beco e viela, mas voltei desanimado, aborrecido e cansado, sem ter visto o rosto dela. Onde é que essa miséria, essa fome mora? Né? Segundo o poeta, ele diz: me alimento das obras que são superfaturadas, das verbas que são guiadas para o bolso dos marajás, e me escondo por trás da fumaça do canhão, dos supérfluos da mansão, da soma dos desperdícios, da queima dos artifícios que cega a população. Tenho pavor da justiça e medo da igualdade. Me banho na vaidade da modelo desnutrida, da renda mal dividida, na mão do cheque sem fundo, sou o pesadelo profundo do sonho do boia fria e almoço todo dia nas 5 estrelas do mundo. Ou seja, até a miséria, até a inadimplência, até a dificuldade das pessoas que perdem sua casa no programa Minha Casa e Minha Vida transformou-se num grande negócio para o capital. É um absurdo. Alexandre, passo para você, amigo, fazer as suas considerações finais. Bom, primeiro agradeço, Lemuel, a oportunidade. Ele, estranhamente, é um assunto pouco discutido na geografia, porque é um assunto que ele passa pelo direito, ele passa por análise de contrato, é uma tradição que a geografia não tem ainda muita particularidade, e ele é um problema que está lá, que está posto, e a gente precisa se atentar mais a ele. Então, agradeço esse espaço de diálogo, de reflexão, e é uma caminhada que eu estou faz uns 2 anos que eu comecei esse tema de pesquisa. Terminei agora o pós-doutorado junto com o professor Everaldo Melazzo, lá da Unesp, que foi um grande orientador e supervisor nesse sentido, que iniciou essa discussão da economia política da cidade, e a ideia é conhecer mais essa realidade, mais problemas, e sempre se atentar criticamente, porque por mais que um programa social ele tenha os seus benefícios, Minha Casa Minha Vida tem muitos benefícios, mas a forma que ele é engendrado, a arquitetura dele, no final das contas, ele é mais um instrumento para reproduzir e acumular capital de alguns sobre os trabalhadores. E esse é o problema de qualquer governo reformista, de qualquer governo que utiliza essa conciliação como modo de pensar a cidade. A cidade, se não passar por aquele contexto de revolução urbana mesmo de pensar, ela vai continuar com o programa A, B ou C, mudar o nome, ter uma roupagem um pouco mais bonita, mas no final do dia ele tem uma única função: acumular e reproduzir a riqueza de alguns sobre muitos. Então, é essa a perspectiva da pesquisa, e tentando mostrar, acima de tudo, porque o capital ele é muito abstrato, né? A gente fala capitalismo, capitalismo. Eu estou tentando mostrar em qual casa ele acontece, onde fica o endereço das pessoas que estão sendo exploradas, onde está essa exploração a partir do lugar, do local, mostrando a cara material dessa exploração dentro da cidade. Esse é o objetivo. Então, agradeço aos telespectadores também. E quem quiser tirar dúvida, conversar, estou sempre disponível. Meu e-mail é fácil de encontrar, josealmada.uen.br. O departamento de geografia, estou sempre aberto a discutir e participar do que for preciso. É isso. Bate-papo interessante, uma informação preciosa para todos e todas. Precisamos conhecer os programas, as propostas de cada candidato, de cada candidata, o que os governos vêm fazendo, tanto em nível municipal, estadual e federal, e ficarmos atentos, porque muitas das vezes, quando nós assinamos um contrato de financiamento, seja ele qual for, é preciso observar muito atentamente o que nós estamos fechando, o acordo que nós estamos fechando. Mas é claro, quando se fala do programa Minha Casa Minha Vida, o trabalhador tão sofrido e com tanta dificuldade de pagar o seu aluguel, esses pormenores ele deixa passar, porque ele acredita na boa-fé de quem está financiando, do banco, ou até mesmo da palavra do governante. E, de repente, se vê numa situação dessa. Um forte abraço a todos e a todas. Obrigado, Alexandre, e até a próxima quarta-feira.